Boa tarde, meninos, meninas, tudo bem? Bom, findado o tema sobre regime ditatorial, onde nós vimos que toda a mobilização, toda a resistência que a gente compartilhou, né, estudando, foram o pivô para que o regime militar chegasse ao fim e iniciasse, então, um processo de reabertura, né, de redemocratização. E o que nós vamos ver é exatamente essa redemocratização até os dias atuais, né? O Brasil passou por muitas transformações, né? Teve uma Constituição que, após a ditadura militar, foi elaborada uma nova Constituição, a Constituição de 1988, foi inclusive chamada de Constituição Cidadã, que muitos direitos que até então o cidadão brasileiro não tinha, não usufruía, né? Ele sofria dessas falhas do governo, né? De implementar algumas políticas que favorecessem a grande maioria da população, como indígenas, como negros, como crianças e adolescentes, idosos. Então, tudo isso foi visto nessa Constituição, né? Aí a gente vê nesta imagem aí uma manifestação, né? E aí o texto pede qual tipo de manifestação que é essa que retrata a fotografia. Então, fica para você responder, né? Para você responder qual a importância dos movimentos sociais, né? Como que ele tem eficácia e efeito, é importante você entender isso, né? E se você já participou de algum movimento, né? Seja do movimento estudantil, movimento religioso, alguma mobilização que você tenha participado, né? E como foi essa experiência sua. Então, o texto retrata sobre isso. Beleza? Tá, nós vamos aí agora, então, né? É importante a gente aproveitar nosso tempo para dizer que, e para fazer as leituras, para fazer a partir da leitura, uma interpretação e uma compreensão melhor do que foi aí o fim da ditadura civil-militar, né? Aí a gente vê na página 316 como que o regime chegou ao fim, né? Sobre algumas anistias, ou seja, alguns presos políticos, alguns artistas e intelectuais que estavam perseguidos fora do país foram anistiados, ou seja, tiveram o direito de voltar, de regressar ao Brasil, né? Houve muitos movimentos de greve, né? Movimentos de pedido de diretas, né? Que a eleição até então não existia, quem escolhia o presidente eram os próprios militares que se reuniam, escolhia quem era o sucessor de quem ia presidir o Brasil. E o povo, então, clamava por um governante que o povo pudesse escolher, né? Então, houve uma movimentação, né? Uma mobilização para que houvesse as diretas. No primeiro momento, um pedido, né? Encabeçado pelo deputado Dante de Oliveira, ele não surtiu efeito, ele acabou não sendo aprovado. As eleições ocorreram de forma indireta, o MDB tinha um candidato representado pelo Tancredo Neves, né? E a oposição, a Arena, o Paulo Maluf, que representava aí os interesses da Arena. Então, os deputados se reuniram e acabaram, numa decisão, votando em Tancredo Neves, que nem assumiu a presidência, ou seja, o primeiro presidente civil após o regime militar, certo? Bom, a partir daí a gente tem essas atividades que ia ser feita, né? Na página 321 tem um momento de compreensão da volta, né? O que representou a democracia, o poder de votar agora, de poder escolher o seu representante municipal, o seu representante estadual, o seu presidente da República, né? E o que isso repercutiu em termos de problemas herdados do governo militar e que esses governos recentes, civil, recente, enfrentaram, né?
problemas de inflação, problemas de desigualdade social, né, de desemprego, tudo. Então, esses primeiros governantes tiveram problemas. Inclusive, o Fernando Collor acaba sendo impeachmentado, né? Outros governantes depois vão ter problemas no decorrer dessa trajetória pós-ditadura militar, né, que vocês, a partir dessa leitura, e aí eu peço que vocês leiam, porque se não tiver leitura, aí vai ficar muito complicado a compreensão desse momento, que é um momento crucial, importante para você, que é aluno do nono ano, entender. Porque assim você vai para o primeiro ano, né, uma compreensão formidável desse momento, desse contexto da história do Brasil, que foi o regime militar e esse momento da redemocratização, né? O que isso repercutiu. Como eu disse, a Constituição de 1998 ela foi elaborada no sentido de promover mais valores do cidadão, né? Então, há aí uma satisfação de muitas classes sociais por conta da inserção aí de direitos que até então não eram contemplados, né? Bom, faço a leitura dessas páginas, né, 322, 323 também. A gente tem aí um outro governo que ele se destaca por conta de criar uma moeda que vai estabilizar a economia no país no momento, que o país atravessava uma troca de moedas, né, Cruzeiro 1, Cruzeiro 2, Cruzado 1, Cruzado 2, aí, quer dizer, isso criou aí uma inflação, né, um processo inflacionário, e que quase que quebrou mesmo o país e, consequentemente, o povo, né, a população brasileira que tentou isso. E o governo de Fernando Henrique Cardoso, que era, na verdade, o ministro do Itamar Franco, que era vice de Collor, que foi impeachmentado, a UFHC acaba, então, bolando um plano, né, o Plano Real, que acaba contendo aí essa inflação, estabiliza a moeda fica equiparada ao dólar, né, isso dá uma projeção para o Fernando Henrique depois se candidatar à presidência da República, ele acaba ganhando a presidência, né, numa disputa com o Lula, numa final entre os dois, ele acaba, então, se tornando o presidente e, posteriormente, com todas as crises, todos os momentos, ele mantém o padrão, né, assim, de equilíbrio dessa moeda, mantém, assim, o controle da inflação, isso dá para ele credibilidade, e ele vem com o segundo mandato, novamente com o Lula, ganha as eleições, né, e se mantém na presidência por aí 8 anos. O Brasil também vai atravessar um momento de crise política, né? Em um dado momento, mais ainda fervorosa. O Lula, no terceiro, após Fernando Henrique, o Lula vem numa eleição disputando com o sucessor de Fernando Henrique, que já tinha passado 8 anos no governo, e acaba que, não conseguindo eleger o seu sucessor, o Lula assume a presidência, né? Faz o governo voltado para muitos programas sociais, acaba conquistando a simpatia também popular, consegue se reeleger por mais 4 anos e consegue, ao final, também eleger a sucessora, que é a presidenta Dilma Rousseff, né? Então, na verdade, ela já passava por um momento também de não muita experiência, né, enquanto governante, porque não tinha assumido nenhum cargo de executivo, de prefeito, de governadora, mas promove e estimula alguns investimentos, né, aumenta alguns programas, né, ao mesmo tempo gera uma crise no seu governo, né, e ela acaba sendo impeachmentada também, ou seja,
ela acaba sofrendo um processo de impeachment, né? E isso vai dividir o país, que é o que a gente experimenta até hoje, né? O Brasil é um país dividido entre aqueles que, né, são favoráveis ao atual governo, assim, de forma polarizada, e aqueles que são contra, né, que já vem sendo construído desde esse momento do impeachment, e que muitos chamam de golpe contra o governo Dilma Rousseff, certo? Eu espero que vocês tenham entendido. É importante realizar essas leituras, tá? Para que a gente possa aí ter sucesso no andamento do nosso estudo aí sobre esse interessante momento da história do Brasil, certo? Então, ficamos por aqui. Um abraço e até.